Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Olá, meus queridos, vamos então à nossa aulinha de Física décimo, onde vamos falar agora do trabalho do peso ou da força gravítica, está bem? O que é o peso ou força gravítica? É a força exercida em todos os objetos com menor massa que a Terra, exercida por ela própria, ou seja, é uma força atrativa que puxa todos os objetos para baixo, ok? Primeira lei que todos os bebés aprendem. Então, neste caso, temos aqui uma pequena definição do que é o nosso peso e eu tomei a liberdade de colocar aqui a fórmula que nos permite calcular a intensidade do peso em qualquer exercício. Desde que nós tenhamos a massa do objeto, eu consigo sempre saber qual é a intensidade do peso em newtons, fazendo só o produto com a aceleração gravítica. O que é a aceleração gravítica? É, neste caso, uma aceleração é uma variação da velocidade em função do tempo, portanto, esta aceleração é 9,8 metros por segundo quadrado. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que por cada segundo o módulo da minha velocidade aumenta de 9,8 em 9,8 metros por segundo. Quando um objeto, por exemplo, é largado a uma determinada altura da superfície terrestre. Está certo? Então, nós temos aqui a nossa fórmula geral de trabalho de forças e o que nós vamos fazer é aplicar esta mesma fórmula que vimos na aula anterior ao nosso caso especial, peso. Queria só deixar aqui uma nota relativamente à aceleração gravítica. O valor da aceleração gravítica é 9,81 metros por segundo quadrado. Na tabela de constante de exame nacional está como 9,8. Durante muito tempo esteve como 10 metros por segundo quadrado. Há professores hoje em dia, neste ano letivo, a usar 10, ok? Principalmente para quem está no 10º ano. No entanto, em exame nacional, vocês têm que utilizar 9,8. Sim? Por isso, cuidado com isso, está bem? No entanto, se o professor utiliza 10, vocês utilizam 10, mas o valor a utilizar em exame é 9,8. Muito bem. Então, temos a nossa fórmula do trabalho de forças. Qualquer força vai poder ver o seu trabalho realizado ou não aplicando esta fórmula. Temos a intensidade em newtons, temos o deslocamento provocado por a aplicação da força e depois temos aqui o produto também com o cosseno do ângulo formado entre a força e o sentido do movimento. Nunca se esqueçam que é o ângulo formado entre a força que vocês estão a fazer o trabalho e o sentido do movimento dado pelo deslocamento. Está bem? Então, no caso especial do peso, nós vamos ter que nos preocupar em perceber se o corpo está a subir ou se o corpo está a descer. Se o corpo estiver em queda, ou seja, é largado de uma determinada altura em que o nível de referência, neste caso, é o zero, o solo é os 0 metros, então ele está em queda e a minha velocidade tem o sentido da força que eu estou a estudar, que é o peso. Então, a intensidade do peso vezes o deslocamento, que agora vai assumir um valor de altura em metros, porque o peso só atua na vertical, não atua na horizontal, está bem? Então, temos a intensidade do peso como o produto da massa em quilos com a aceleração gravítica, 9,8. Temos a altura, a distância do solo, e depois temos aqui um cosseno que vai ser 180 se o corpo estiver a subir. Olhem aqui o vetor velocidade a indicar que o movimento é para cima, não é? A força está para baixo, o ângulo é 180. Mas se o corpo estiver a descer, o sentido do movimento é para baixo, que é exatamente o mesmo da força gravítica ao peso. Para baixo também. Quer dizer que elas são paralelas e têm o mesmo sentido e, portanto, o ângulo é 0. Está bem? Agora, atenção a uma coisa. Cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 0 é 1. O que faz com que, na subida e na descida, o trabalho do peso seja o mesmo, mas simétrico. Está bem? Então, eu dizer que tenho o trabalho do peso mgh e aqui menos 1, ou seja, o trabalho do peso na subida é resistente, e neste caso vai ser
menos MGH. Está bem? Ou fazem desta forma, vai dar no mesmo. Aqui, como o cosseno de zero é 1, o trabalho do peso na descida ou na queda vai ser positivo ou potente. Neste caso, vai ser só M, G e H. Sim? O que é que nós vamos ver agora? Agora vamos ver como é que nós podemos trabalhar o peso, mas na descida de um plano inclinado. Eu vou apagar isto, vou fazer o quadro e já volto. Vamos então ver como é que ficou o nosso quadro. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a descida no plano inclinado sem atrito, portanto vamos considerar que só temos aqui o peso a atuar, portanto é uma descida de um corpo num plano inclinado sob a ação exclusiva do peso. Só que agora reparem numa coisa, o meu corpo que está aqui está assente numa superfície, certo? Só que, pela definição de peso, ele aponta sempre, invariavelmente, para o núcleo terrestre. Então ele é sempre vertical. O que quer dizer que, se eu tenho um plano inclinado e o meu deslocamento tem esta direção, sempre que a minha força tem direção diferente de um deslocamento, há sempre repartição das forças nas componentes X e Y. Ok? Então o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter o meu peso para baixo e vou ter que traçar uma linha imaginária, por isso é que está aqui a tracejado, paralela ao meu deslocamento no início do vetor e depois no fim onde está a seta. E vou traçar uma perpendicular nos mesmos pontos. Onde as linhas imaginárias se cruzam, do início do vetor para aqui temos uma componente, que é a componente X, porque isto é como se tivesse aqui um eixo do X para o deslocamento e um eixo do Y, onde estão aqui as forças normal e componente Y do peso, ok? Como não há movimento no eixo do Y, nós temos que considerar que a resultante das forças, o somatório de todas as forças no eixo do Y é zero. O que quer dizer que, se a normal aponta para cima, porque a reação normal é a reação da superfície à força que o bloco está a fazer na superfície devido à atuação do peso. Então, a intensidade da normal vai ser igual à intensidade da componente Y. Tem aqui os módulos, o valor é o mesmo, mas eles são simétricos em newtons. Está certo? Então, eu tenho aqui essa representação, minha força resultante, eu tenho ali 3 forças e estou a somá-las aqui. É lógico que estas duas são o peso, mas esta tem a mesma intensidade desta e subtraídas, porque esta aponta no sentido contrário à normal, vai dar zero, é um zero vetorial porque isto são vetores, não é? E depois temos aqui mais a componente X do peso, que é a componente tangencial do peso, é o verdadeiro nome dela, é a componente tangencial do peso, e esta é a componente normal do peso porque divide ali o eixo com a normal, está bem? Vocês chamam X e Y e está tudo certo, não há problema nenhum. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, então, como estas duas se anulam, a minha força resultante a depender única e exclusivamente da componente X do peso, que nós chamamos comumente Px ou Fgx. Sim? Muito bem. Se tu reparares, na decomposição destas forças, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ok? Tenho aqui o ângulo reto, e tenho aqui um ângulo que é exatamente igual a este, porque este ângulo só existe devido à inclinação. Então, esta inclinação que está aqui dada com 30 graus é este ângulo que tu estás a ver aqui, que eu pus aqui como sendo 30. Está certo? Portanto, isto que está aqui é isto. O meu peso é a minha hipotenusa, que é isto. Está certo? E, portanto, o meu Px é um cateto oposto, o ângulo que eu estou a estudar, que é aquele que me dá a inclinação, que é 30 graus, é o ângulo que me interessa. Portanto, o outro ângulo que está ali não me interessa para nada, é só mais um cálculo que vocês têm que fazer a mais, está bem? Eu não concordo muito com essa resolução, mas isso sou eu que sou parvo e não percebo nada disto. Pronto. Então, este ângulo que está aqui é o ângulo que nos interessa. Então, este é o cateto oposto e este ângulo é simétrico, este triângulo retângulo é simétrico daquele. Portanto, este cateto que está aqui é o meu PY. Então, eu só pus aqui o seno, que é aquilo que nos interessa, mas se eu quisesse calcular o PY, seria com o cosseno. Está bem? Portanto, o seno de alfa, de qualquer alfa, é sempre um cateto oposto sobre uma hipotenusa. O que é que nós temos como cateto oposto? O Px e a hipotenusa, o PY. Não é? A hipotenusa é isto
e o cateto oposto ao ângulo é isto. Sim? Substituindo Px sobre P, o Px vai ser igual ao produto. Este passa para o outro lado a multiplicar, fica o peso, que é m vezes g, vezes o seno do ângulo de inclinação, que é o 30 graus. E fica com esta fórmula que está aqui, que a intensidade do Px em newtons vai ser dada pelo produto da massa em quilos, o g em metro por segundo quadrado, que é 9,8, e o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Portanto, esta fórmula que está aqui não é trabalho do peso. Esta fórmula que está aqui é a intensidade em newtons do Px. Está certo, minha gente? Então, pus aqui o cálculo, está bem? O nosso objetivo era calcular o trabalho do peso, mas eu pus aqui, para o caso de vocês precisarem para outros exercícios, é o 3 kg vezes 9,8 vezes o 130, que dá-me 14,7 newtons. Sim? Então, o que é que nós temos? Duas formas diferentes, mas neste caso são as duas corretas, podem utilizar as duas, para cálculo do peso. Sim? Se nós aplicarmos a nossa fórmula para qualquer força, ficamos com a intensidade do Px, vezes o deslocamento do corpo, que é nesta direção, são os 2,5 metros, ok? Vezes cosseno de zero. Porquê cosseno de zero? Porque o Px tem o mesmo sentido que o deslocamento, certo? Ele está a descer assim e o Px tem exatamente o mesmo sentido. Então, o ângulo formado entre a força e o sentido do movimento é zero. Substituindo a intensidade do Px que nós calculamos aqui, vamos pôr mg seno de alfa, tudo isto para a intensidade em newtons do Px, estão a ver aqui, é este produto. Este 2,5 é o meu deslocamento aqui oblíquo, não é? Ao longo do plano inclinado. Dá 36,8 joules. Certo? Muito bem. Há outra forma de fazer isto, que é como? Trabalho do peso, nós dissemos há pouco que quando era a descer, era potente. E era mgh. Está aqui. mgh. O h que é a altura. Então nós temos 3 kg vezes 9,8 vezes 1,25, que é-me dado aqui. Se reparares, dá exatamente a mesmíssima coisa. Porquê? Porque este seno de 30, que está aqui multiplicado por 2,5, dá-me 1,25 metros. Está certo? Sim? Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham percebido a diferença dos ângulos. Portanto, cuidado entre o ângulo de inclinação, que vai aparecer na fórmula da intensidade do Px, e o ângulo formado entre a força e o sentido do movimento. São coisas diferentes e vocês erram muito esta porra. Está bem? Beijinhos. Até à próxima.